Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro de uma série de três encontros da Aliança CIPA abertos ao público. Neste encontro, a gente vai estar falando aí de bases, gestão de bases de dados, e é uma sequência, né? A gente falou de sistemas integrados, de toda a parte de desenho experimental no primeiro encontro, depois a gente falou de toda a questão de longo prazo. E agora, uma temática que tem a ver tanto com o longo prazo quanto em um experimento com CIPA, que são as bases de dados, né? Os dados coletados em todos esses experimentos desenhados e estudados vão para um lugar, e esse lugar a gente chama de bases de dados. Então, para a gente começar essa noite, eu vou pedir para o professor Paulo e para a professora Carolina darem o seu boa noite para vocês. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a tela para também, como nos outros encontros, a gente ter uma dinâmica onde vocês votam, né, no Mentimeter. Eu colei aqui no chat do Zoom, então vocês podem participar por ali, ou escanear o QR Code, ou digitar mente.com e o código que aparece em cima dos slides, tá bom? Então, Paulo e Carol, deem o seu boa noite enquanto eu vou compartilhando a tela por aqui. Boa Depois, noite, muito obrigada pela presença de todos. Então, como a Fê falou, a gente vai conversar hoje sobre gestão de base de dados, né? Vamos trazer alguns exemplos de bases de dados da Aliança CIPA, vamos falar um pouquinho sobre estratégias de manutenção, desafios. Então, espero que seja bem produtivo para vocês. da mesma forma, cumprimento a todos. Lembrando que o início disso tudo foi uma demanda dos nossos embaixadores, né, da Aliança. Sempre convida todos que tiverem interesse de se tornarem embaixadores da Aliança, que compartilhem das mesmas filosofias, né, e propostas de trabalho, que não hesitem em nos contactar. As duas primeiras lives, elas estão gravadas, né, Fê? Já, não sei se já Sim. estão Ambas disponibilizadas, no já YouTube da Aliança CIPA, todas no YouTube. disponibilizadas. Muito bem. Então, as duas primeiras no YouTube da Aliança CIPA, esse também, então, uma vez terminado, também vai para lá e nós teremos lá, então, todos os registros, tá? O intuito disso tudo é que a experimentação em sistemas que significam experimentações de longo prazo é um pouco diferente, digamos assim, da experimentação científica de curto prazo, por assim dizer, tá? Tem particularidades. A Aliança CIPA hoje detém sete protocolos, sete ou oito protocolos experimentais de longo prazo, e nós fomos aprendendo conforme o prazo foi se tornando longo, né? Nós não tínhamos muitas vezes a expectativa de que se tornasse experimentação de longo prazo, então nós aprendemos muito nesse caminho, tá? E a ideia hoje, a Carolina Bren é a pessoa que é a responsável de toda a gestão dessa base de dados, é de compartilhar com aqueles que hoje estão iniciando experimentação de longo prazo, que vocês não façam os mesmos erros que nós fizemos, né? Então, essa é a ideia, e esse é mais um passo, né? Como disse a Fê, uma vez que a experimentação está em andamento, você tem registros que têm que ser feitos, e esses registros são registros de longo prazo. E quais são as características específicas de banco de dados, né, dessa natureza? Essa é a ideia, a proposta, né, de uma apresentação para o dia de hoje. Perfeito, muito obrigada pelo contexto. Então, como anunciei, aqui a gente tem um slide um, né, que é o mesmo que a gente vai estar na sequência aí interagindo. Carol, conta para nós o que são dados. Hoje vamos trabalhar com base de dados. Eu botei uma foto aí para confundir o cérebro de uns dados, testando a sorte ali na direita, mas não é desses dados que a gente vai falar, né? Não, Fê, são os dados coletados em experimentos, né? Que são as informações ali numéricas ou não, o que significa isso, né? Dados numéricos são dados que a gente coleta de uma forma quantitativa, por meio de uma medição, por exemplo, a altura do pasto em centímetros, peso vivo do animal em quilos.
né, e que são obtidas de uma unidade experimental. Então, o que é a unidade experimental? É o indivíduo que a gente está avaliando, né? Pode ser um animal, pode ser uma parcela, pode ser uma planta de soja, né? Uma planta de azevém. Então, tudo que a gente vai coletar de informações, né? A gente vai medir, fazer medições. A gente vai coletar, então, informações que são esses dados que vão ser adicionados nas bases de dados para posteriormente serem analisados e a gente tirar conclusões a respeito desses dados que a gente coletou nos experimentos. Perfeito. Então a gente começa a interação perguntando para vocês, né? Para quem está aí nos assistindo, já estamos com 32 pessoas aqui presentes. Quanto é que vale, né? Vamos botar em dólares, vamos botar em barras de ouro. Quanto é que vale um banco de dados organizado, completo e com dados que respondem a boas perguntas de pesquisa? Por favor, mandem suas respostas para a gente discutir, começar a pensar um pouquinho no valor que isso tem, né? A gente vai falar de algo que é complexo, que por vezes é desafiador. Eu, no meu mestrado com a Carol e com o Paulo, eu trabalhei com base de dados, de mais de 10 anos. Eu lembro do desafio, porque nesses 10 anos que eu trabalhei, teve desde uma mudança de uma parte, né? As pessoas têm ainda os dados no final da tese, depois mudou um pouco o formato. Algumas pessoas tinham os dados nos seus HDs e aí algum HD queimou, não sei o quê, né? A gente foi mudando muito. Eu lembro até do meu pai que perderam a dissertação e ele teve que fazer todo o mestrado de novo e, enfim, em uma época onde não existia os dados online. Então, ter um banco de dados, e isso que a gente vai falar hoje, tem um valor. Então, vamos ver o que o pessoal vai dizendo, né? Já estão qualificando aí, ó. Muito dinheiro, imensurável, infinito, inestimável. Paulo, qual Tudo que é a se tua baseia em opinião? dados, né? Uhum. Então é realmente isso, é imensurável, porque hoje quem tem dados tem algo muito valioso, né? Ainda mais banco de dados organizado. Dados é uma coisa, né? O dados de um experimento. Imagina um banco de dados organizados de uma série histórica, de um experimento de longo prazo. São pouquíssimos grupos no mundo que têm isso, né? Séries Uhum. de dados de longo prazo que realmente minha resposta é eu não sei quanto vale, sei que vale muito, porque é incalculável. Ainda mais que eu botei ali que respondem a boas perguntas, porque base de dados, se fosse, sei lá, a temperatura no planeta, existem várias bases de dados, né? Mas que respondem a perguntas específicas, né? Isso tudo vem de experimentação. E, ó, tem mais um comentário ali. Acho difícil lidar com bases de dados que não têm consistência na coleta ou quando não foi tu que coletou. Sim, é um dos desafios, né? E a gente vai falar de desafios na sequência, aqui a gente ainda está falando do valor que tem isso. Paulo, tens algum comentário? Sim, eu tenho. Ou seja, como tem que ser uma base de dados de forma a dar confiança a outra pessoa que não coletou e que não conhece, porque esse é o fundamento da base de dados. Um pesquisador lá na Europa que queira usar minha base de dados, como eu deixo ela de forma tão crível que ela possa transmitir essa confiabilidade? Se você tem isso, certo? Se ela não transmite isso, é porque ela não está suficientemente organizada, né, e com as descrições que deveria ter, né? E vocês falaram do valor do dado, né, mas também tem o valor da equipe que detém o dado. E nesse sentido, eu queria falar para os colegas, né, o quão importante, o quanto isso pode significar bases de cooperação entre equipes e às vezes cooperações internacionais, porque hoje é muito comum que grandes pesquisadores americanos, europeus, outros, né, tenham extremo interesse nisso, porque eles não têm ou têm muito pouca experimentação de campo atual. Eles trabalham muito com modelagem. Para modelagem precisa de dados. Então, se você, por exemplo, um exemplo particular nosso, nós não somos uma equipe que trabalha profundamente em modelagem.
não temos isso. Mas nós somos uma equipe que detém dados que interessa muito a pessoas que fazem modelagem. Então, frequentemente, nós trabalhamos em parceria com grupos europeus e americanos, né, sendo essa a moeda de troca, certo? Ou seja, nós temos os dados, eles têm os modelos. Muito bem, então temos uma possibilidade aí de um casamento futuro. Se os dados são críveis, bom, de novo, né, essa é uma forte probabilidade de trabalho conjunto, né, de cooperação a partir de bases de dados. Maravilha. Bom, e agora vem a segunda pergunta, que é o contraste, em tendo um valor inestimável, em valendo muito, quais são então os desafios de se manter uma base de dados a longo prazo? O pessoal ali já comentou do desafio de, às vezes, acessar as informações que não foram coletadas, o professor Paulo trouxe essa importância dos dados serem incríveis, então, mas quais são os outros desafios, né, em se manter, né, manter uma coleta consistente, manter atualizado, manter organizado, manter, né, a palavra. Carol, quer puxar algum assunto enquanto o pessoal vai digitando suas respostas? Até, sim, que eu estava pensando até se eu compartilhava agora ou depois, que essa questão ali de, né, às vezes é difícil entender uma planilha que outro aluno conduziu. Mas o que acontece, né? É importante que a gente tenha planilhas base para coleta de dados a campo, porque eu entendo isso, né? Cada aluno tem uma forma, cada pessoa tem uma forma de entender um pouco diferente. Então, normalmente a gente faz uma planilha para nós, né? Não para compartilhar com todo mundo. Então, muitas vezes eu tenho uma planilha que eu organizei, eu entendo ela, mas vem uma outra pessoa, um outro aluno no próximo ano, vai pegar aquela planilha e não vai entender. Por quê? Porque ela não está autoexplicativa, porque ela não tem legenda, porque ela não tem fórmulas, ou as fórmulas a gente não consegue saber de onde vem. Então, é muito importante que a gente faça sempre, para cada tipo de avaliação, seja avaliação de pasto, seja avaliação do animal, que a gente tenha uma planilha base. E essa planilha base seja repassada para todos os alunos que entram, que vão tocar o seu mestrado, o seu doutorado, para que tenha uma explicação e ele entenda como é que se organiza aquela planilha e ela automaticamente ela já vai alimentar a base de dados daquele experimento de longo prazo, né? Porque senão, às vezes, já entrando nos desafios, é bem complicado tu pegar, vamos lá, nós temos um experimento de 10 anos, né? Cada ano foi tocado por um aluno diferente, cada aluno tem uma forma diferente de organizar essa planilha, e a gente tem que pegar 10 diferentes planilhas e migrar para uma única. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um modelo que automaticamente vai migrar para essa planilha única, que é essa planilha compilada do experimento de longo prazo. E isso faz com que esse desafio seja minimizado, né? De entender coisas que são feitas por outras pessoas. Na verdade, a gente vai ter um padrão nesse caso. Exato. Ou seja, a planilha não pode ser do aluno, certo? Ela é uma planilha do experimento. Cada aluno que entra recebe a planilha do experimento já formatada de tal forma. Então, isso é fundamental já, como padronização e como segurança, né, da coisa. Depois, a própria Fê falou sobre, não falou com essa palavra, mas parte de backup, de armazenamento, né? O pai dela, né, querido Eduardo Mugin, né, de fato perdeu o trabalho por, não que ele tenha perdido, na verdade foi o orientador que perdeu o trabalho dele, né, mas não tinha backup, né, e então a pergunta é, quais backups, tá? E onde ficam de experimentação de longo prazo? E vejam que o nosso raciocínio, imagine se nós estivéssemos iniciando, como na live passada, um experimento em 1876, certo? Que hoje a gente fala segundo os critérios, as coisas que a gente conhece, né? Mas se um experimento de longo prazo hoje, que hoje seria o ano de 1876, né? Como será, né, daqui a 100 anos a parte de armazenamento de dados? Então a gente tem que imaginar, de certa forma, né?
registros, né, talvez físicos também, né, que possam, né, assegurar, né, qualquer tipo de transformação em técnicas, né, de armazenagem de dados que seja no futuro, né? De novo, isso a gente jamais pensa quando está começando o experimento, né? Mas sim, né? Isso é extremamente importante. E, de novo, normalmente essa operação fica para o estudante de pós-graduação e ele não pode ficar na mão dele. Isso é um requerimento da, da plataforma experimental. Perfeito. Eu lembrei aqui também, Paulo, outra coisa que mudou, tu comentou pensando em 1800, eu estava pensando também até os registros, claro, aqui a gente está falando de dados para analisar, mas inclusive os registros fotográficos, né? A gente não experimenta, às vezes consegue colocar num paper ou não para ilustrar uma foto. Eu estava lembrando alguns protocolos, alguns dados que a gente pegou os teus slides, né, e mandou digitalizar, porque antes nem digital não era, né? Assim como os dados não eram, as fotos também não. E como é importante esse resgate, né? Porque isso é história, isso existe, isso é importante se manter, né? Guardar, é um cuidado importante. No meu caso, eu aprendi na prática com meu pai, mas a gente compartilha aqui com todo mundo erros e acertos, né? O professor Paulo falou bem no início sobre isso, da gente tentar ajudar de alguma forma nessas lives a que outras pessoas não cometam alguns erros. Bom, Carol, então nos conta um pouco sobre os dados. Que dados são esses? Não são os registros fotográficos. Aqui eu coloquei uma foto lá do experimento de Tupã, no 25º ano, o pessoal medindo ali a altura com o suor de stick. Mas a gente vai falar de muito mais dados além de altura do pasto, que é um dado fundamental, né? Medido, aferido corretamente com a técnica do Bartman, né? Acho que tu pode passar, Fê, para o próximo slide. Claro. Aí. Existem dados que, na verdade, que são provenientes de variáveis que a gente coleta de forma rotineira nos experimentos. Né? Por exemplo, isso aqui a gente tem esses dados referentes à pastagem, ao animal, à lavoura e ao solo, e todos os experimentos da Aliança CIPA coletam os mesmos dados, justamente para a gente poder compilar e trabalhar com análise conjunta de experimentos. Então, por exemplo, o que é digamos assim, o mínimo necessário, né, com relação à pastagem? Taxa de acúmulo, altura média do pasto, a massa de forragem inicial, né, a massa de forragem ao longo dos períodos de pastejo, a massa residual, que eu acho que não está ali, análises bromatológicas, proteína bruta, FDN, são as principais, né? Claro que sempre dependendo de algum trabalho específico, se precisa de outras variáveis, por exemplo, quando a gente faz medições de metano, a gente precisa de avaliações de consumo, né? Então, dependendo muito do objetivo de cada trabalho. Mas o que seria importante de variáveis animais para serem coletadas todos os anos, né, em todos os experimentos? O mínimo, que é a carga animal, o ganho médio diário e o ganho por área. Na lavoura, produtividade das culturas, seja milho, seja soja, seja algodão. Claro que muitas vezes a gente faz também os rendimentos, né, os componentes do rendimento, mas nem todos os anos é feito. Na verdade, a gente não fazia, agora a gente está fazendo, né? A gente viu devido à importância desses dados. Com relação a solo, questão de fertilidade, estoques de carbono e nitrogênio, a biomassa microbiana, atividade enzimática. Então, tem diversidade, densidade, tem vários fatores, né, que são importantes da gente ter. Muitos deles a gente faz no início do experimento, né? O que é muito importante a gente ter essa caracterização inicial de todos os experimentos, até para a gente ver questões de evolução temporal, né? Em função da aplicação dos tratamentos. Outros a gente faz de forma rotineira, por exemplo, análise de estoques de carbono, a gente faz de tempo em tempo, né? Para ver essa evolução dos tratamentos. E outra que não está aqui, que é muito importante, são as variáveis meteorológicas. Então, as nossas bases de dados, elas sempre têm essas variáveis: pastagem, animal, lavoura, solo e variáveis meteorológicas.
além de, claro, como eu comentei, né, algumas variáveis mais específicas de objetivos mais específicos dos experimentos de teses e dissertações. Paulo, vocês querem complementar alguma coisa? Não complementar, mas lembrar que existem variáveis, né, que são próprias e necessárias, né, para a pergunta de cada experimento em si, né? O que é importante é quando você tem uma rede de longo prazo de experimentos que, entre aspas, podem se conversar, ser analisados de forma conjunta, aí são essas variáveis mínimas, né, que todos devem levantar, né? Que são diferentes, às vezes, das bases de dados específicas de cada experimento, que às vezes tem perguntas específicas de cada experimento, né? Só lembrando disso. Perfeito. Tem um exemplo para mostrar para vocês. A gente tem isso para todos os experimentos, né? Da Aliança CIPA. São quais são. Desculpa, Carol. Agora que eu vi que eu fui atualizar e eu botei 2025, eu já tô indo no futuro. A gente tá em Quer 2024. dizer que é a Não, mas tu já tá na safra 24, 25? A gente já Exato, tá quase indo pra lavoura? agora que eu vi que eu botei 2025 ano ali. Que são os dados. Claro, aqui está em termos gerais, né, pessoal? Então, produção animal, produção vegetal, né, na fase pastagem, a fase lavoura, sistemas integrados aqui, né? A fase lavoura, o rendimento, que é a produtividade, algumas características do solo, os dados meteorológicos e a periodicidade. Por que é importante a gente ter isso? Até tem uma planilha que depois eu quero mostrar para vocês. Quando a gente faz essas comparações, como o Paulo comentou antes, muitas vezes nos vem demandas de dados, né? E a gente precisa saber exatamente o que a gente tem, né? Qual é o nosso N. São variáveis mensais, são variáveis semestrais, são variáveis anuais. Então, isso tudo é muito importante para definir também o objetivo dos trabalhos. E a gente, muitas vezes, nesses experimentos de longo prazo, a gente quer fazer evoluções temporais, né? Por exemplo, da produtividade do sistema. Né, que nem nesse exemplo que é o ILPzinho, né, que é o sistema integrado versus não integrado, com adoção de sistema versus convencional. Então, para a gente verificar a partir lá de 2017 até 2024, né, qual seria a evolução temporal. Então, a gente sabe o que a gente tem todo mês, o que a gente tem uma vez por ano, então isso é importante. Perfeito. Seguimos. Tu quer mostrar um caderno, o exemplo, né, Fê? Pode ser. Deixa eu compartilhar aqui um outro. Mas só falando um pouquinho do caderno de campo, pessoal. O caderno de campo é muito importante ter todas as informações do experimento e tudo que é observação. Por exemplo, as capivaras entraram no potreiro X, ou o animal tal tá com mias, e tudo isso é importante, porque muitas vezes quando a gente vai analisar os dados e a gente observa um dado muito fora do padrão, né, que poderia ser considerado um outlier, um valor atípico, é importante a gente retomar o caderno de campo para a gente saber o que aconteceu. E essas observações rotineiras do experimento, que às vezes a gente acha, não faz sentido anotar aqui, faz. Tudo faz sentido, porque na hora de analisar os dados, é muito importante que a gente recorra ao caderno de campo para se ter a certeza se aquele valor realmente ou é um erro de digitação, ou é um valor atípico, um animal que estava com um problema, alguma coisa. Então, o caderno de campo, além dele guiar, né, o aluno nas avaliações, ele é importante também para depois, posteriormente, na fase de análise de dados. Perfeito. Aqui é um exemplo, né, que eu resgatei, um dos cadernos. Eu lembro que no início eu usava planilhas e aí ia colocando todas numa pasta e eu achei mais interessante. E depois aqui, esse aqui já foi um caderno que
era uma sequência onde tinha um novo aluno, né, o Paulo Marciagi, e eu ainda estava tocando experimentos junto. A gente criou um caderno, né, encadernado, onde já tinha todas as avaliações do ano naquele. Então, cada caderno é um ano, né? Na capa tem os tratamentos, que é um experimento da Aliança CIPA, né, com arroz, rotações com arroz. Então, sempre que chegava um bolsista novo, alguém novo, que ia para o campo coletar aquela altura, né, fazer lá 1.500 pontos, né, a pessoa, se eu quisesse rapidamente na capa, eu já mostrava isso está conectado com um experimento que daqui a tantos anos vai vir arroz, a gente vai ver o impacto e tudo mais. Então tinha isso, tinha nossos contatos, né? Caso perdesse o caderno, para não perder. Aqui o croquis do experimento, para se localizar, né? Nos potreiros. Aqui um registro geral, que é o que a Carol estava falando ali, do que aconteceu. Então, cada ida, tal dia, tal atividade, né? Corte, amostra, saiu os animais, entrega os animais, pesou, fez isso, fez aquilo. Então, várias planilhas aqui de registro. Aqui para altura, olha só, então tinha um tratamento, uma folha. Num tratamento, numa folha, os três blocos. Então, data, tratamento, avaliadores. E aqui fazia 40 pontos, 80, 120, e aqui para fechar 150, então por isso estava cinzinha ali, que aqui tu já sabia que podia parar. Claro, aqui é uma coleta física, né? Existem, muita gente hoje em dia já usa nos experimentos, vai direto no celular ou num tablet, né? Mas aqui é para um tipo de coleta física, pesagem dos animais, aqui é dos testes, né? Dos animais testers, e aqui dos reguladores de cada tratamento. Massa, taxa de acúmulo, então aqui um bloco um, tratamento 2. Dentro da gaiola um, fora da gaiola um, dentro da gaiola 2, fora da gaiola 2, né? As 5 alturas, o peso do saco, o peso total, NDVI, eram as análises que a gente fazia. Aqui tem um risquinho já para nem medir a altura dentro da gaiola, porque é uma altura que a gente não usa na correlação. Então já tinha isso tudo, as planilhas organizadas para ser mais fácil depois de também passar. E aqui um checklist, só por curiosidade, no final, de sempre lembrar, porque como não era ao lado não tinha um centro onde a gente deixava o material, a gente tinha que lembrar antes de sair de levar o suor de estica, o caderno, caneta, enfim, um carimbo onde a gente carimbava as amostras, todo o material, as coisas que tinha que fazer. Aqui eu apaguei os nomes, só para compartilhar com vocês que eu botei também os contatos na fazenda, né, do quem era o proprietário, o gerente, o responsável, a cozinheira, os telefones, a cozinheira é o mais importante. Então, estava tudo ali à mão. Esse aqui é um exemplo de um caderno de campo usado num dos protocolos experimentais da Aliança CIPA, né? Existem outros e agora está muito mais moderno. Eu fui lá em Tupã agora, o pessoal todo no celular, já digitando, já sai as médias na hora, é maravilhoso. Claro que depende de bateria e tem outras implicações, mas o importante é a coleta a campo já estar organizada, porque isso facilita depois esse trabalho da base de dados, né? Vou voltar lá para o Mentimeter. Cadê vocês? Zoom. Aqui. Vocês estão vendo o caderno de campo? Sim, perfeito. Sim, Ferran. Mais Deixa eu algum dar um outro exemplo de comentário? base de dados, Por favor. que é uma base de dados que a Carol trabalha bastante, que é a relação entre altura e matéria seca, por exemplo, né? Essa é uma base de dados que não é exatamente aquela outra primeira base de dados que ela mostrou, mas são estudos, enfim, ou levantamentos que podem gerar disso. E no teu caderno de campo tinha espaço para 5 alturas, que é onde se faz o corte. E então, isso padronizado para diferentes experimentos com diferentes tipos de forragem, gera uma base de dados de altura e densidade, ou massa de forragem, né? E você passa a trabalhar de novo. Se você tem o controle, se você tem. Isso faz lembrar também o seguinte: que entre experimentos ou entre fases no mesmo experimento, você tem que medir da mesma forma, ou seja, a metodologia tem que ser a mesma, né? Não adianta, primeiros 2 anos, um aluno usa um instrumento, aí o outro aluno usa outro instrumento para a mesma variável. E aí começam as confusões, né? Então é importante que a mesma metodologia gere
os dados que vão para o banco de dados, né? E que o banco de dados, então, eles possa reproduzir, digamos, da mesma forma metodológica, e aí você consegue, de novo, fazer estudos entre diferentes protocolos experimentais, que não é daquele nível dos dados de produção primária, de produção secundária, né? Aqueles outros dados, tá? Mas hoje, por exemplo, nós temos uma rica base de dados que relaciona altura, NDVI e massa de forragem, em diferentes tipos diferentes. Bom, eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre padronização das bases de dados. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, o que acontece? Né? É importante que a gente trabalhe com códigos consistentes para variáveis categóricas. Né? Por exemplo, o que significa isso? Se eu usar sempre a primeira letra maiúscula, ou eu vou usar o padrão de underline. Né? Então, sempre o mesmo padrão, que nem altura, underline, pasto. Não, eu não quero usar o underline, eu vou usar altura, P maiúsculo, altura, pasto. Então, é um padrão que cada um pode definir como prefere. Por que isso é importante? Porque depois, para análise estatística, é muito mais fácil a gente conhecer o padrão. Se cada variável, uma está maiúscula, outra está minúscula, porque o programa estatístico ele distingue o que é letra maiúscula e minúscula, né? Então, se eu errar, botar uma letra maiúscula, mas na verdade a variável estava com letra minúscula, eu não vou conseguir analisar, ele vai dar erro, ele não vai achar essa variável. Então, essa questão de padronização é muito, muito importante. Outra questão, não usar C cedilha, acentuação, dá para analisar? Dá, mas complica. Né? Então, a gente sempre faz siglas e depois a gente usa uma outra aba com uma legenda do que significa aquela sigla. Né? Porque também não adianta eu fazer uma sigla que para mim é TXAC. Eu sei que é taxa de acúmulo, mas pode ser que alguém de outra área não vai entender. Então, eu preciso ter uma legenda para explicar o que significa TXAC, que é taxa de acúmulo de forragem, por exemplo. Tá, pode passar, Fê, por favor. Espaços. Espaços complica, por isso que a gente usa normalmente underline. Porque quando a gente for analisar, a gente até consegue colocar a variável entre aspas, o nome com espaço. Mas muitas vezes, se a gente esquecer disso, o vai achar que é mais de uma variável, coluna, então vai complicar. Então, como eu comentei ali, evitar caracteres especiais, né, exceto sublinhados e hífens, tios, acentuações, essas coisas, e não colocar espaço e também não colocar nomes muito grandes, pessoal. E outra coisa, a gente não pode colocar nomes também que relacionam a comandos do programa estatístico. Por exemplo, data. Data é um comando do programa estatístico. Então, posso botar dia, alguma coisa assim, mas data vai complicar também, porque ele vai entender como uma linguagem de programação. Pode passar, Fê. Importante para a gente analisar experimentos de longo prazo, usar o padrão global das datas, né, que é ano, né, por exemplo, ali 2021, traço 09, traço 23. Então, ano, mês e dia. Né? E aí, automaticamente, quando a gente baixar no programa estatístico essa base de dados, ele já vai entender como uma data e a gente vai conseguir trabalhar com análise temporal sem dificuldade alguma. Pode passar, Fê? Mesclar células. Às vezes a gente gosta de mesclar células, né? Mas não façam isso se vocês vão analisar esses dados posteriormente. Então, a gente até pode colocar uma aba separada, né, e fazer alguns cálculos já, colocar alguma questão de mesclagem, mas a aba, que é a aba responsável pelo banco de dados que vai ser analisado estatisticamente, não mesclem células, não deixem vínculos, né, então, que aquela aba ali, ela seja específica, então, para analisar. Pode passar, Fê. Isso aqui é muito importante, pessoal, que é como organizar, né, uma base de dados para análise.
Então, a gente fala, faça um retângulo. O que significa isso, né? Significa que cada coluna vai ser uma variável, né? Então, a gente normalmente começa com as variáveis de controle, por exemplo, ano, período, data de avaliação, qual é o tratamento, qual é o bloco, qual é o potreiro, e depois a gente entra com as variáveis que são variáveis provenientes de medição, que são as numéricas, que são ganho médio diário, taxa de acúmulo, altura do pasto, rendimento. Então, a gente começa com as variáveis de controle, depois a gente vai com as variáveis de medida, e cada linha vai ser uma observação. Então, cada dado coletado, ele vai estar numa linha. Então, muitas vezes a gente vai ter uma planilha muito comprida, às vezes estreita, porque dependendo do número de variáveis, né, e muito comprida. Então, por exemplo, se a gente tem uma planilha de longo prazo, a gente vai ter mais de 1000 linhas, por exemplo, porque a gente vai colocando sempre para baixo. Então, a gente vai botando ano 1, aí para baixo ano 2, para baixo ano 3, e assim a gente vai. Então, ela vai ser bem comprida. Próximo, Fê. Dicionário de dados. Muito importante, né? Que eu comentei ali, eu chamei de legenda, mas é o dicionário, que é explicar o que significa, né, pessoal? Por exemplo, peso no nascimento. O que é? Peso no nascimento, no momento do nascimento, que é medido em gramas. Muitas vezes, quando a gente trabalha com bases de dados, né, provenientes de diferentes experimentos, a gente, às vezes, até confunde a questão da unidade, né? Porque, às vezes, alguém, por exemplo, consumo, às vezes está expresso em percentual, às vezes está expresso em quilos por animal. E aí, então, às vezes a gente confunde. Então, é muito importante, pessoal, essa questão do dicionário de dados, para que não haja confundimento e para que outras pessoas que vão ter acesso a essa base de dados consigam entender o que significa as siglas, né, e o que significam, em qual unidade de medida que aquela variável, então, que aquele dado, né, foi mensurado. Isso aí já estava falando, né? Backup. Façam backup em tudo, né, pessoal? Façam backup na nuvem, façam backup em HD externo, façam backup onde for possível. Não confiem sempre numa mesma coisa, porque às vezes nos pregam peças, né? Então é importante. Salve os dados em arquivos de texto simples. Então, para analisar, por mais que quando a gente trabalha com arquivos muito grandes, assim, a gente precisa, né, de salvar em CSV para não pesar tanto, que é uma das formas de analisar. A outra forma, pessoal, é no Excel mesmo, né? Então, normalmente a gente usa ou arquivos quando são muito grandes e pesados, a gente salva em arquivo separado por vírgula, né, que é o CSV, ou se não são bases tão pesadas, a gente usa em Excel mesmo. Então, os dois formatos mais simples e mais usuais assim, para análise estatística são esses dois, tanto em Excel como separado por vírgula. Bom, eu vou... Paulo, se tu quiser, de repente, falando e comentando alguma coisa sobre isso que eu passei rapidinho, que eu vou compartilhar a tela aqui agora e eu vou fazer um histórico, assim, de como a gente começou com bases de dados e como que a gente está trabalhando hoje com as bases de dados. Então, se tu quiser falar alguma coisa, Paulo, nesse meio tempo. Não, Carol, tá bem tranquilo. Tá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ok, pessoal. Eu não sei, não vou chamar de base de dados, tá? Porque isso aqui é uma planilha base. Então, é isso que a gente estava comentando antes, que é muito importante quando um aluno chega no grupo, né, ele tem acesso a uma planilha base com cálculos já pré-definidos e que essa planilha base depois vai fazer parte de uma base de dados. Então, essa aqui é algo bem específico, na verdade eu trouxe porque foi a primeira planilha base que eu criei na época do meu doutorado, que foi uma planilha base de taxa de ingestão, então é uma avaliação bem específica, e que na época eu já achei o máximo, que eu fiz cálculos, deixei ela toda
toda sistematizada aqui com diversos cálculos, tudo pronto. E eu não tenho a segunda aba aqui, mas ela migrava já para uma aba de análise estatística, que eu chamava, que na época eu nem usava o R ainda, usava o SAS. Então ela migrava tudo isso aqui já, dependendo de cada tratamento. Aqui eu tinha tratamento, turno, potreiro e animal. Então ela já, até peguei a versão errada, ela já tinha uma outra aba aqui que já saía tudo pronto. À medida que eu ia inserindo os dados aqui, ela ia calculando e já ia gerando a planilha pronta para análise estatística. E essa planilha aqui foi compartilhada com diversos alunos que trabalharam com experimentos de taxa de ingestão. E a gente tem uma planilha compilada de experimentos de taxa de ingestão, então todas com o mesmo padrão. Se eu compartilhei a janela, vou ter que fechar e sair de novo, né, Fê? Não foi tela, foi janela. Tá, eu ratei aqui. Tá. Então, deixa eu abrir o próximo aqui. O próximo, eu vou para Tupã. Vamos mostrar a base de Tupã. Deixa eu só ver agora se eu paro de compartilhar e compartilho minha tela. Agora deu? Tá compartilhando a tela? Só confirma para mim, Fê. Sim, perdão, estava no mudo. Sim, estamos vendo tua tela. Uhum. Bom, então, pessoal, não é o formato que a gente usa hoje em dia, mas eu trouxe para vocês porque a gente começou com essa planilha, com essa base de dados em 2001. Então, se vocês vejam aqui, por exemplo, massa de forragem, 2001, aqui à direita tem todos os anos, ó, de 2001 até 2000, e não está totalmente atualizada, né? Tem até 2022 aqui. Mas a gente tem a massa de forragem inicial, a taxa de acúmulo, o resíduo, rendimento. Então, as datas, isso aqui é muito importante, pessoal, essa questão de aqui a semeadura, a entrada dos animais, a saída. Então, datas de todos os procedimentos. Isso é importantíssimo para quando a gente vai escrever um artigo com um experimento de longo prazo, porque eu não me lembro o que aconteceu lá em 2001, eu nem estava no grupo em 2001, então é muito importante que a gente tenha todo esse histórico. De forma semelhante, eu quero mostrar para vocês, mas está num formato já um pouco diferente, a base do nativão. O nativão é o experimento conduzido em campo nativo, né, implementado em 1986. Quando a gente começou a organizar essa base de dados, a gente começou no ano de 2004, porque para trás a gente teve bastante dificuldade de encontrar os dados por potreiro. A gente encontrava as teses, dissertações, mas a gente achou que de 2004 para cá a gente já tinha um N bem interessante. Então, vou mostrar para vocês a quantidade de linhas que a gente tem. Nós temos 1.745 dados, né? E aqui não parou em 2000, porque, na verdade, recentemente o Nativão está sendo mantido, as estruturas, mas a gente não está fazendo avaliações. Então, a gente tem até 2020, temporariamente, aqui, essa base de dados consolidada, com várias informações. Então, isso que eu estava falando para vocês, por exemplo, está todo em inglês, né? Isso já é um formato mais atual, né? Que a gente coloca tudo em inglês para, como o Paulo comentou, quando a gente vai fazer cooperações internacionais e tudo mais. E aí, claro, está tudo, por exemplo, aqui, esse é o padrão que a gente utilizou, né? Date underline, então a gente está usando o padrão de underline, e algumas variáveis aqui, na verdade, a gente tem o padrão de sigla, por exemplo, Average Daily Gain. Muitos podem não saber, mas o que é a ADG? Bom, aí nós temos a legenda, né? Essa questão da legenda, pessoal, é muito importante para realmente a gente saber o que ganho médio diário em quilos de peso vivo por animal dia. Às vezes, a gente até faz o seguinte, a gente coloca aqui em cima a legenda. Só que por que isso é um problema? Inicialmente, a gente até fazia nesse formato. Porque quando a gente vai baixar para o programa estatístico, essa linha complica.
porque ele sabe que a primeira linha é a linha de legenda, né, que é onde a gente tem o nome das siglas das variáveis. Então, a gente preferiu fazer sempre uma aba aqui, que seria o dicionário dos dados, né, que a gente tem realmente a explicação de tudo. Então, aqui tem dados de desempenho vegetal, desempenho aqui tem até se é ano, é o ninho, laninha, neutro, a estação do ano. Então, vocês vejam que está bloqueada essa parte inicial, que são, como eu comentei, que são as variáveis, na verdade, que são relacionadas a tratamentos, ao nome do potreiro, a data de avaliação, e aqui as variáveis de medida, né, que temos aqui relacionadas à questão de estrutura de pasto, à relação de animal, de crescimento. Aqui nós temos as variáveis meteorológicas também, e aí nós temos algumas outras informações aqui, que é um índice de seca e algumas outras questões. Deixa eu ir pro próximo, que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui. Aí nós já evoluímos bastante, pessoal, com a base do ILPzinho, tá? E todos os protocolos experimentais da Aliança CIPA estão se incorporando nesse formato. Então, esse aqui foi o nosso modelo, né, em que a gente tem informações metodológicas. Então, aqui a gente pode ver todas as informações metodológicas do experimento, quais são as pesquisas desenvolvidas. Então, aqui, em qual é a situação, está escrevendo, não está, opa, trancou aqui. Peraí que eu vou ter que... Desculpem, pessoal. Não tem que habilitar os macros ali, Carol. Não deveria. Mas apareceu para vocês o... Tava sem habilitar macros, é o que tranca. Não sei. Deixa eu ver. Agora sim. Tá aparecendo? Tá vendo bem? Aparecendo? Sim. Uhum. Tá. Aqui a gente coloca as publicações. Então, para facilitar, quando a gente quer saber quais são os artigos relacionados a esse experimento. Aqui, pessoal, a gente tem o croquis, plano de manejo. Até deixa eu botar aqui que eu acho legal. O plano de manejo, pessoal, como ele é um sistema integrado, né, e a gente trabalha com o aproveitamento máximo do sistema e não com uma fase lavoura ou a fase pastagem, a gente quer aproveitar realmente o sistema, a gente tem datas específicas em que a gente tenta cumprir para que realmente a gente promova o máximo desempenho tanto da fase pecuária quanto da fase lavoura. Então aqui, por exemplo, quando que a gente faz a época de semeadura, o início do monitoramento, quando que a gente fertiliza. Então a gente tem todo esse sistema de monitoramento, e que eu acho legal aqui também, que é o alerta de atividades. Né? Então, a gente tem um aluno que ele colocou alerta, gerou alertas no celular dele, né? E aí, por exemplo, segunda quinzena nós estamos, vamos ver agora atualmente, né? Nós estamos até o alerta foi, acho que semana passada, se não me engano, que ele me mandou. Então, assim, segunda quinzena de outubro, fim do pastejo, tem que dessecar, semeadura da soja, né? Ou um pouquinho antes aqui, por exemplo, confirmar se a gente já tem fertilizantes, sementes, defensivos, verificar a situação do destino dos animais, porque normalmente, né, tem que verificar para onde é que vão esses animais, se vão para outros experimentos, se vão ser realocados, agendar maquinário para dessecação, né? Agendar maquinário para semeadura. Então, tudo isso a gente tem alertas, né, para que a gente consiga conduzir da melhor forma possível o experimento, e aqui todas as nossas variáveis coletadas. Então, aqui relacionadas a solo, nós temos uma planilha específica para solo, uma planilha específica para forragem por período. O que significa isso? Né? A cada período de pastejo, e ela migra automaticamente para essa aqui que já gera médias. Por exemplo, a produção total de forragem, ela já vem com uma fórmula e ela está bloqueada, tá, pessoal? Então, se alguém sem querer, né, deletar, não vai. Eu vou até fazer aqui, ela não vai deixar, é protegida. Então, já tem fórmulas específicas. Da mesma forma, a gente tem as avaliações por animal, por período de pastejo, que vai migrar para essa aqui, animal, que a gente chama por safra, que na verdade a gente tem daí o ganho de peso médio, né, do ano, e o ganho por área daí da fase pecuária daquele ano. Né?
A gente ainda tem algumas, né, aqui está o rendimento. Nesse caso aqui, a gente tem uma área com calcário e sem calcário, por isso que ela está aqui, né? Então a gente tem essa questão da área sem calcário, é uma particularidade desse experimento, né? Que é uma subparcela. Então a gente tem aqui rendimento corrigido para 13%, que é o que a gente usa, né, para todos os experimentos. E aqui ainda está faltando, pessoal, uma aba das variáveis meteorológicas. Então, o que a gente tem? A gente tem aquilo que a gente estava comentando que é o mínimo, né, nessa base experimental, nessa base de dados do experimento. Mas a gente ainda tem outras bases relacionadas aos objetivos mais específicos, de metano, de consumo. Até quero mostrar para vocês o de metano. Carol, só para contextualizar que a Raquel Barro acabou de comentar aqui, né? Um luxo essa, realmente. Ela colocou que tá chocada, muito chique, nunca tinha visto, né? Algo assim, outro nível de organização. E aí, quando tu clicou ali e não dava para alterar a fórmula, ela colocou, tem até anti-moscão. Então, para quem não é aí da turma, Perfeito. não se formou com o Paulo, só para explicar, o moscão é um troféu de quem faz alguma coisa não correta, vamos dizer assim. Então, se a pessoa deletar a fórmula, ela não consegue deletar, ela não consegue ganhar um moscão, né? Com essa planilha, ela anti-moscão. Segue, Perfeito. Carol. Veja bem, esse experimento começou em 2003. Uhum. Essa organização é de 2016? Não, Que quando a gente começou? começou a nova fase, 2017, 18. Muito bem, 2017. É, Então, ou seja, é um processo é. isso, né? Só que a gente compartilha com vocês ou oferece a possibilidade, que nem a Raquel estava dizendo, que começou um experimento hoje. Perfeito. Então, ela pode já começar com essas bases, nesse nível de organização, né? Mesmo esses muito úteis, né? Vamos chamar calendário, né? Esses alertas, muito úteis, porque quando você faz experimentação de longo prazo, e experimentos normalmente eles são em equipes, né? Em redes, a pergunta sempre é quem é responsável pelo quê? Aí aquele troço fica perdido, porque tem a equipe dos solos, tem a equipe disso, a equipe da forragem, a equipe, né? E aí, então, quem é que cuida do quê, né? Então, aí estava chegando perto da soja e cadê o fertilizante? Ah, isso aí não é da equipe dos solos? Aí começam as confusões, né? Então, com os alertas, a gente consegue se organizar melhor, né? E com aqueles, eu não sei se a Carol chegou, apareceu ali em algum momento a responsabilidade de cada pessoa, né? Mas acho que você não chegou a falar especificamente, né, Carol? Ali tinha um Eu momento. mostrei só pesquisas desenvolvidas aqui que tem, ó, por exemplo, aqui, que eu acho que isso é importante, para o contato, para daqui a 5 anos, né? Ah, eu quero saber sobre algo específico que o Gustavo conduziu. Está aqui o contato. E se ele não conseguir o contato do Gustavo, tem o orientador e o orientador para entrar em contato com a gente, que daí vai ser mais fácil, né? Então acho que isso é importante também. Bom, não sei, posso seguir? Eu vou para mais uma aqui. Perfeito, padrão ouro, Carol. Tá, joia. Essa aqui tá um formato de análise, tá, pessoal? Então, por que eu quis trazer essa planilha aqui para vocês, essa base de dados? Porque é uma base de dados que tem diferentes experimentos. Ela tem 6 experimentos da Aliança CIPA, é uma base referente a dados de metano e consumo, tá, que foram dados utilizados para dissertação e também estão sendo utilizados para a tese da Laís. Então, são diferentes variáveis, né, diferentes variáveis de classe aqui que são importantes da gente colocar para testar se tem efeito ou não, por exemplo, se existe efeito de experimento, se existe efeito animal, é espécie animal, tem ovinos, tem bovinos, então, claro, aqui vocês tá o número, mas aqui tem a legenda, tá, pessoal? Então, de quem que é o experimento, ó, que animal é ovinos e bovinos. Então, é uma base de dados que a gente fez consolidada de diferentes experimentos, né? Como eu falei, são 6 experimentos, que já gerou bastante
bastante coisa legal. Eu vou passando ela aqui, ó, só para a gente ver qual é o N dela, né? A gente tem é um N bem interessante, são 899 dados, né? E a gente vai atualizando ela à medida que a gente vai tendo mais experimentos, mais coleta de dados de. Atualmente a gente está finalizando as coletas de dados no ILPzinho, mais um ano, então, de metano e consumo, que vão fazer parte dessa base aqui consolidada, e que a gente consegue, então, trabalhar de uma forma conjunta, né, com diferentes experimentos, com propósitos específicos. Então, metano e consumo não está na base de dados rotineira, aquela que a gente chama que são as variáveis minimamente necessárias. Mas aí a gente faz uma base de dados paralela, específica para metano e consumo. E aí eu gostaria de compartilhar, Fê, na verdade, tu pode passar, eu vou parar de compartilhar aqui. A parte do que é, Savian, né? Algo bem legal Tá. que o Savian conduziu, né? Em que a gente vai sempre evoluindo, né, pessoal? Então é uma. Agora sim. Então é uma planilha base, pessoal, que pode ser alimentada por. Então, são algumas variáveis necessárias que precisam ser alimentadas, né? Mas ela serve para qualquer experimento de qualquer lugar do mundo. E essa planilha, quando colocada as informações necessárias, pode passar, Fê. Uhum. Ela tem um script do R que conversa com ela e que vai gerar todos os cálculos prontos. Então, como eu mostrei a evolução, né, pessoal? Lá no meu doutorado, eu fiz tudo isso no Excel e já achei maravilhoso. Hoje a gente faz já no R, né? Então, a gente já faz uma conversa da planilha com o script pronto, e aí não tem aquela questão de... Porque o que aconteceu quando eu estava conversando com o Jean e ele disse, não, pode deixar que eu vou montar. Eu pedi para ele checar umas fórmulas, né, de uma planilha de um aluno que eu não tinha experiência, e o Jean, tu pode checar para mim? Dele, espera que eu vou fazer um script e a gente vai conversando e a gente vai deixar isso automatizado daqui para frente, para não precisar mais checar a fórmula. Então, a partir de agora, a gente tem um script pronto, com as fórmulas todas ali, já sai uma planilha pronta com todos os cálculos, sem erro, sem problema de moscão, né, Fê? Então, isso é a evolução, né, que a gente vem cada vez mais ajustando para que a gente sistematize cada vez mais as bases de dados e as análises dos experimentos. Perfeito. Carol, como é uma construção conjunta, quando eu pedi esses prints hoje para o Savian, ele me pediu só para dar os créditos também para o Arthur, que também ajudou. Então, são muitas mentes ajudando a pensar, né? Isso é uma evolução, como diz a Carol. Ao longo dos anos, a gente vai... e tem que ser a tendência natural, né? Melhorar, evoluir, contribuir. Então, só para dar os créditos, como o Savian me pediu. Bom, Carol, Perfeito. mais algum assunto aqui, antes da gente ir para o nosso assunto a pedidos? Assim como as pessoas pedem música num bar, nos pediram um tópico para essa noite. Então, antes de a gente finalizar esse terceiro e último encontro dessa série deste ano, né, onde a gente está disponibilizando ao público esses encontros com a equipe da Aliança CIPA, a gente teve um pedido especial para falar de. Não esquecermos de falar de outliers, então vamos pedir que todo mundo pegue o celular de novo e vote aí dizendo o que é um outlier. Temos três opções: um valor atípico, um erro de digitação ou o maior valor da série. Então vamos só para interagir um pouquinho aí, antes da Carol também mostrar um pouco mais deste conteúdo que foi pedido. Então, assim como o evento em si, né, foi uma solicitação dos embaixadores a partir do primeiro encontro, que foi lá em maio, o primeiro grande encontro que a gente resolveu fazer, que gerou esses encontros, né, esse aqui também são pedidos de assuntos, né, isso é muito natural da gente ir recebendo, e é muito bom poder, de alguma forma, estar agora retornando, né, os pedidos, respondendo aos pedidos, é isso que eu quis dizer. Bom, já temos 5 pessoas votando como um valor Enquanto atípico. isso, eu posso contar
Por Uma favor. história, vocês já sabem que eu vou contar, né? E vou E contar duas histórias. queremos que tu conte. Duas histórias sobre outliers, tá? A primeira delas e a gente adorava tirar outlier, né, Carol? Nossa Senhora. E, claro, com todos os testes estatísticos, etc. Ok, tranquilo, muito bem. Aí, a primeira história é de Tupã, que tem uma média aí de 45 sacos, 40 sacos de soja por hectare, né? E números acima de 90, que davam, de repente, um número acima de 90 sacos, né? E, bom, de uma média, né, de 40, 45, aparece um número acima de 90, nós descartávamos, né? Outlier. Até que, acho que no 15º ano, mais ou menos, do experimento, nós fizemos pela primeira vez um ensaio onde nós georreferenciávamos as fezes dos bovinos e depois íamos exatamente nesse ponto, lá no final do ciclo da soja, para medir o que acontecia com as plantas de soja naquele local. E enquanto a média de vagens por planta em zonas, né, que não eram nas fezes dos animais, era em torno de 32, me parece, vagens por planta, as que estavam naqueles locais era acima de 40. Ou seja, aquelas eram as plantas de mais de 90 sacos. Só soubemos, né, quando entramos nesse nível de detalhamento. Muito bem, então esse é um primeiro ponto. E o segundo, que eu sempre gosto de dizer, quando eu e a Carol estávamos lá na Universidade da Califórnia, né, com o nosso guru estatístico, o Emílio Laca, e falávamos sobre esse assunto, né, e nós estávamos trabalhando numa base de dados, justamente, né, que ia gerar um paper que está publicado no Animal Production Science em 2015, que é um modelo, vamos chamar um modelo estatístico, né, de, relação de desempenho animal em campo nativo. E aí chegamos nos outliers, né, alguns números que a gente queria pretensamente estavam, né, como está dizendo ali, valores atípicos. E ele olhou para nós e fez o seguinte comentário: podem tirar esses valores atípicos, nenhum problema. Mas antes disso, me provem que eles não são atípicos num padrão. Por exemplo, acontece 1 a cada 1000 vezes. Ele falou dessa forma. Ou seja, me provem que não existe padrão na atipicidade. A menos que vocês consigam provar isso, aí nós podemos tirar. Se tiver um padrão, vocês podem estar frente a uma nova descoberta. Então, depois disso, sobre o tema outliers, né, nós ficamos bastante reticentes em tratar outliers, né? Outliers é uma limpeza, né, para nós, né, que estamos trabalhando, né, com dados. É uma limpeza, nos facilita, né? E dificilmente a gente tem esforço de entendimento se aquilo tem alguma relação por trás, né? A gente justamente olha pela atipicidade e não por uma possibilidade de um fenômeno biológico diferente que a gente possa estar pela frente, né? Era esse o comentário, obrigado. Perfeito, Paulo. Ali estava o valor atípico, né? Que seria, o que seria o valor atípico, pessoal? Seria, bom, a gente tem a distribuição normal, né? Que é a média mais 3 desvios positivos ou negativos. Então, o que está fora dessa média, desses 3 desvios, a gente considera como valores atípicos, né? Que poderia ser considerados outliers ou não. Bom, aí a gente tem que, como o Paulo falou, a gente tem que ir muito mais a fundo nessa questão, não simplesmente deletar esses pontos, sem antes prestar atenção e investigar. Muitas vezes esses valores, ali tinha uma questão sobre erro de digitação, né? Às vezes são erro de digitação, às vezes tem um valor muito fora do padrão
e que ele é erro de digitação, eu gosto, só que eu tirei a foto de um jornal, por isso que está tão ruim. Mas olhem a temperatura de sábado, a importância da Devia ser um vírgula nesse caso. 9,5 e tá 95, fervendo. Então, olhem só, isso saiu num jornal, pessoal. Ninguém checou. Então, assim, a importância de se revisar, né, de novo, os cadernos de campo ou as planilhas, né? Por isso que é muito importante quando digitar dados estarem lá bem tranquilos, vamos digitar com calma, porque erro de digitação pode ser um influenciador de algo que a gente acha que seja um outlier, na verdade, foi falta de um ponto, de uma vírgula ali. Outra questão que acontece muito quando eu olho as planilhas um dado de altura do pasto. E aí até é algo que né, eu sempre falo. Eu estou medindo a altura com o sward stick. Eu não tenho uma planta, eu tenho um solo descoberto. Eu vou com o sward stick, eu fui até o chão. É zero? Não. Muitos colocam zero. E isso acaba fazendo uma confusão na análise de dados, pessoal, porque eu não tenho planta, eu não tenho altura zero, eu não posso medir zero em algo que eu não tenho. Né? Então, na verdade, não existe altura zero, existe ali um solo descoberto que eu tenho que colocar que é um solo descoberto e medir um outro ponto, né, de altura. Então, isso é algo também que muitas vezes eu tenho visto assim nas bases de dados que confunde bastante os resultados. Né? E essa questão do outlier, pessoal, é importante sempre a gente começar, quando a gente vai analisar os dados, né? A gente não tem como ver numa base de dados de 1.500 pontos, saber ali, olhando ela, o que é um outlier. A gente vai ter que ir para o programa estatístico. Né? E aí a gente vai ver, vai ter uma relação ali, vai ver o que está muito fora do padrão, né? Que são esses valores atípicos. Ah, tinha uma outra ali, o maior valor, né? Nem sempre o maior valor ele vai ser um outlier, pessoal, porque às vezes ele está dentro dos 3 desvios. Né? Então, o que acontece? Até um exemplo recente na disciplina de delineamento experimental. Eu estava trabalhando com uma parte da base de dados do Nativão, né, e eu, né, com os alunos ali, falei, vamos retirar, vocês preferem retirar outliers ou transformar? Porque a gente não estava conseguindo a distribuição normal. Vamos tirar outliers? Vamos olhar. Bom, outra coisa importante, nunca tirem mais do que 5%, porque sempre vai aparecer novos outliers, porque a gente vai acabar tirando os extremos, a gente vai aumentar, né, a variabilidade e a gente vai sempre ter outliers, então a gente vai acabar deletando a base toda, então 5% é o máximo. E aí a gente fez o cálculo lá de 5%, a gente poderia tirar, se eu não me engano, 4 pontos. E nós tiramos os 4 pontos. E o que aconteceu? Nós deletamos todo o tratamento 4%, eu não me lembro que estação que era, porque eram os valores muito baixos de ganho de peso, se eu não me engano. E a gente deletou então, os 4 valores do mesmo tratamento. Então, em 2 meses, a gente perdeu 4%. Isso é outlier? Não! Não é. É porque naquele mês, aquele tratamento tinha um valor baixo. Esse é o padrão. Esse é o padrão. É o padrão. Esse é o padrão. Mas foi uma ótima experiência. E a gente viu, não posso sair, não, né, o outlier tem que ter muito cuidado. A gente não pode sair olhando, o que está fora dos desvios, vou tirar, a valor atípico, vou excluir. Tem que ter muito cuidado para realmente entender o que é um outlier ou o que é um padrão de resposta, né? Acho que isso é bem importante. Perfeito. Antes da gente fechar aqui a apresentação e abrir para talvez alguma pergunta, a gente já está mais de hora aí nesse encontro. Eu queria só já deixar aqui para ficar ainda na gravação registrado o convite da Aliança CIPA para um evento no ano que vem. Então, todos já peguem suas agendas, né? Reservem a data aí de 6 a 9 de outubro para 2 eventos que serão juntos, né? O 4º Congresso Brasileiro de CIPA e o 8º Encontro, né, CIPA Sul, então Sul do Brasil, lá em Curitiba. Então terá visita ao ao protocolo experimental do NITA. Então ano que vem, já quem precisa né, se agendar com antecedência, aproveite. Vai ser uma ótima oportunidade de todos estarmos lá. Paulo. Lembrando que o NITA é um dos experimentos de longo prazo da Aliança CIPA. Exato.
E ele é particular porque ele está numa área de proteção ambiental e onde esse experimento de longo prazo e os arranjos dos sistemas são desafiados a funcionarem com rotações de milho, de pastagem, de árvores, né, em cultivos conjuntos ou puros, de forma a funcionarem sem nenhum tipo de químico. Então, é um experimento de longo prazo e muito particular por essas características. Perfeito, maravilha. Então, fica aqui o convite para reservarem já essas datas. Acho que é imperdível, né? São as oportunidades também da gente conversar e trocar mais ideias ao vivo, né? Claro que a internet hoje, por exemplo, está facilitando esse nosso encontro. O professor Paulo lá em Lavras, no interior da grande Lavras do Sul, a Carol em Santa Cruz, né? Eu estou aqui pertinho do Brasil, mas nada como um encontro, um evento dessa magnitude, com um monte de palestrantes para a gente se encontrar, falar mais, apresentar mais e conhecer um baita protocolo, né? Baita, falei um gauchês aqui. Com isso, eu vou parar a nossa gravação e a gente ainda fica mais uns 5 minutinhos aí para nos despedirmos.